tarde, galera. Tudo bem com vocês? Vinícius aqui, tô de volta, galera. Tô de volta. Vinícius aqui, nosso canalzinho VL Trade. Bom, no último vídeo aí que eu postei no canal faz um tempão, né? Eu postei que ia dar um tempo aqui dos vídeos e tudo mais por umas questões pessoais, mas estamos agora de volta, galera. Vamos ver se eu consigo voltar a postar todos os dias, tá? Já tinha gravado esse vídeo aqui, falado várias coisas, porém como eu fiquei muito tempo sem usar o OBS aqui, ele estava desconfigurado, não estava configurado o microfone, acabou não gravando o áudio, então eu vou ter que fazer tudo de novo, infelizmente. Bora lá, tinha passado aí bonitinho, candle a candle, explicando o que, que eu fiz no dia de hoje, porém agora já tá aí na tela de vocês. Galera, foram dois trades, tá? Uma novidadezinha aqui, que eu vou, antes de falar sobre os trades que eu fiz hoje, continuaremos aqui no formato OTT, tá? Conta pública, mostrando todos os trades, realidade do dia a dia, tá? Para vocês e explicando os trades aí da forma que eu opero, que eu vejo o mercado, beleza? Bom, essa conta aqui não é a mesma conta que eu mostrava para vocês, tá? Eu tenho ainda outra conta da 07, mesa proprietária, simulador remunerado, tô com ela, né? Não perdi a conta, fiquei sem postar aí, mas não é porque eu estourei GR, não é porque eu estourei conta nem nada. A conta tá aqui comigo ainda. Porém, essa conta pública que a gente vai trabalhar agora é da Ion Prop, tá, galera? Mesa aí do nosso amigo Fábio. Quem quiser contratar aí uma mesa proprietária, dar uma alavancada no capital, ou até usar um pouco dinheiro para ter uma margem maior, para estudar, para treinar, para desenvolver um operacional, recomendo aí para vocês. Ion Prop vai estar aí na descrição do canal o link da mesa, tá? Tem um cupomzinho de desconto aí para vocês de 55% em qualquer plano, em qualquer forma de pagamento, tá? Cupomzinho personalizado aí para quem quiser pegar, Vini55, tudo maiúsculo, válido até o dia 30, tá? Quem quiser pegar, vou deixar tudo aí na descrição para vocês. Mesa confiável, tá? Assim, as condições da mesa são fantásticas, os planos, então com esse desconto estão num valor assim absurdo, menos de R$ 500 para você ter uma margem de mais de 5.000. Você seguindo um gerenciamento correto, fazendo tudo certinho, você vai ter muito tempo aí para se desenvolver, para treinar, para alcançar os objetivos, beleza, galera? Então, para quem quiser, tá aí na descrição, tá? Eles têm lá uma plataforma chamada Ion Metrics, cara, que é uma delícia, cara. Você tem ali um diário de trade para você construir, os seus resultados que ela puxa ali automaticamente para você ver o seu desempenho, comparar cada estratégia, cara, é fantástico. Tá? Depois que eu já tiver alguns dias operados aí, eu mostro certinho para vocês, porque eu comecei hoje, tá? Com a conta da Ion. Era para ter começado ontem, mas ontem eu tive alguns compromissos, não consegui ficar em casa, né? Então não dava para operar essa conta ontem, então começando hoje, tá? Beleza, galera? Vou mostrar para vocês algumas planilhazinhas aqui que eu vou usar para fazer o controle da mesa, tá? Durante o teste. E vamos lá. Galera, fiz aqui uma primeira venda, tá? Aqui nessa barra, acreditando que ele poderia vir testar aqui o fundo do dia, tá? Cometi dois erros aqui, tá, galera? Esse trade eu conheço, eu tenho o backtest desse trade, porém eu tirei ele do meu operacional nesse momento, então eu não deveria ter feito esse trade, tá? Principalmente porque era o horário de abertura do mercado americano. E assim, acabei cometendo esse erro e essa falha hoje no dia de iniciar o teste, né? Mas, assim, dentro do GR, tudo tranquilo, o risco ali de um R, tá? Eu fiz acreditando muito pelo viés do que está acontecendo no país aí, né? Esse viés político que a gente está tendo. Então, acabei acreditando que ele poderia vir descer aqui, tá? Fiz a vendinha aqui, ele estopou, beleza. Respirei, aguardei acontecer o trade dentro do operacional, tá, galera? Ele subiu forte aqui, aguardei ele fazer um primeiro fundo, tentar uma nova máxima e falhar essa máxima, perdendo o último fundo, tá? Quando ele perdeu esse último fundo aqui, eu tinha duas possibilidades. Ele poderia só parar aqui, trocar uma polaridade e descer, ou vir buscar aqui retrações dessa perna aqui que gerou essa quebra de fundo, tá? Então, como ele subiu ali, eu fiz a minha venda, tá? Esse trade, o alvo dele dentro do meu backtest é 2 para um, tá? Porém, eu fui mais conservador um pouquinho nesse trade, tá? Daria para eu ter entrado ali com o risco de um R que eu utilizo.
que é R$ 250 para essa conta, tá? É um risco ali de mais ou menos 4,6, 4,7%, tá? É um pouco alavancado, mas que a gente está no teste, tá? Então tá mais ou menos ali 4,6, 4,7 de risco por trade, tá? 4,7%. Então tô usando o risco ali de R$ 250 inicialmente. Conforme a gente for ficando positivo, posso até ir aumentando, né? Conforme nosso amigo Éder do trade. Gente, ó, é, cabeça de velho, tá? O trader sério aí, desculpa, Éder, nosso trader sério, tá? Quem não segue, segue lá. Posso ir aumentando a mão, tá? Aumentando esse R conforme a gente vai ficando positivo, beleza? Mas nesse trade aqui, ele foi feito com 7 contratos, porque eu fui um pouco mais conservador no stop, tá? Porque o stop real era logo acima da faixa vermelha aqui, tá? Só que eu entrei optando por deixar acima do candlezinho positivo aqui, esse candle aqui. Tá? Então eu entrei aqui, só que o alvo dele continua sendo 2 para 1 do risco conforme o meu backtest. Então, conforme ele bateu ali, depois que eu entrei, sem risco nenhum, delícia de trade. Como eu já estava negativo no dia por causa daquele trade errado que eu acabei fazendo, quando ele bateu aqui no 2 para 1, eu zerei e ele começou a rejeitar, eu zerei ali na mão, tá? Porque ele já tinha cumprido o alvo do trade. Agora com o gráfico pronto é fácil falar, né, que se eu não tivesse cometido aquele erro lá, poderia ter feito uma parcial, tentado conduzir, porque já estava com um viés negativo, mas depois do gráfico pronto aí, igual tem muito guru que gosta de fazer, é muito fácil falar. Mas bateu ali o alvo, cumpriu o alvo, saí do trade, tá? Se eu não tivesse sido tão conservador, teria pegado 2 para 1, então eu teria ficado com um R para frente no dia, tá? Mas eu resolvi ser um pouco mais conservador, primeiro dia da mesa, sexta-feira, tá? Então eu resolvi ser um pouco mais conservador ali no stop, aumentando um pouquinho o tamanho do stop. Beleza? O tamanho do stop não, né? A posição do stop. O R continuava o mês de R$ 250, beleza? Fiz esse trade e dei meu dia por encerrado, tá, galera? Né, voltei ali, fechei num 0 a 0 financeiro aí, 35,50, tá? E foi isso aí, beleza? Deixa eu abrir aqui mostrar aqui para vocês a conta da 07, tá? Continuamos com ela aqui, tá? 07, mesa proprietária, simulador remunerado, continuo com a mesa operando. Aqui eu opero com a mão um pouquinho menor nessa conta, por isso que o resultado está um pouco menor, não é o mesmo R lá da Ion, tá? Mas os mesmos trades, tá? Entrada e saída, os mesmos trades, mesmas estratégias. Não utilize estratégias diferentes para essas duas contas, tá? Entrada e saída vai ser sempre a mesma. A conta que vai ficar pública é a da Ion, mas eu posso trazer aqui o resultado da 07 só para vocês verem que os trades são os mesmos, né? Traga aqui no fechamento semanal e tudo mais, beleza? Bora lá mostrar relatório de performance. Tá aqui, apenas os dois trades, tá? Deixa eu só puxar aqui, galera, ó, o 30 dias, para vocês verem que essa conta a gente está começando ela hoje, tá? Só tem os dois trades mesmo, tá? Então tá aí, 30 dias, só esses dois trades mesmo, beleza? Então tá aí, primeiro trade a gente tomou um stop de R$ 210, o segundo a gente fez um gain de R$ 210, tá? R$ 210 não, 210 pontos, tá? Primeiro trade 252, passou ali R$ 2 do gerenciamento do R por causa da quantidade de contratos, né? Às vezes ele não dá exato. E o segundo trade a gente pegou aí R$ 294, tá? Com a mesma quantidade de pontos, porque o stop era menor do que o primeiro stop que a gente tomou, então a gente acabou conseguindo fazer com mais contratos, beleza? Tá aí o resumo gráfico, tá? O stop depois do trade que a gente fez sem zero risco aí, como vocês podem ver nas marcações aí do gráfico, e também vou mostrar para vocês, né? Vou deixar aí a gravação dos trades na tela, tá? Deixa eu abrir aqui as planilhas, porque já tinha gravado, vão ser duas planilhas que eu vou utilizar, tá, galera? Essa aqui é uma das planilhas, tá? Deixa eu tirar pra cá. Essa daqui é uma das planilhas que vai ser utilizada, tá? Todas as planilhas foi eu que criei, tá? Algumas eu quero acrescentar algumas outras coisas, mas vou resumir aqui para vocês o que é essa planilha. Essa planilha aqui é para a gente lançar o resultado financeiro do dia, tá? Aqui está a nossa meta para aprovação no teste, que é 5.475, que é a mesma margem que a gente tem para operar, tá? O limite de loss.
Eu coloquei aqui 40 pregões, 40 dias úteis, 40 pregões para a gente aprovar essa conta. Porém, aí a gente não tem prazo, tá? Para aprovar a conta, até por isso que a gente não precisa alavancar tanto, tá? Você não tem prazo para aprovar seu teste. Então, aí, mas eu coloquei uma meta ali de mais ou menos 40 dias para a gente operar tranquilo. O que é que essa planilha faz? Ela me mostra aqui a quantidade de dias úteis que eu coloquei para operar, a quantidade de dias já operados, os dias restantes, o valor faltante e a meta. Beleza? Aqui já tenho realizado e isso aqui é porque eu usava ela para controle também financeiro da outra mesa, tá? Então aqui ele mostra que está de acordo com o que é lá na 07, tá? Que é 90% de repasse e tal, aí ele já me daria aqui o valor. Mas isso aqui durante o teste a gente pode ignorar, tá? Então conforme eu vou preenchendo, deixa eu apagar aqui. A gente era para ter começado ontem, porque a conta já está ativa. Na verdade, ela está ativa desde quarta à tarde, no final do pregão, porque eu ativei ela sem querer, tá? Então a gente perdeu aí um dia da quarta à tarde, beleza? Mas aí eu coloquei para começar ontem. Só que ontem tinha compromissos e tal, então não tive como operar essa conta ontem. Eu operei só a da 07. Mas vamos lá. Então ontem foi zero. Então ele me dá o quanto eu teria que fazer por dia para aprovar a conta até o dia 5 de novembro. Então, se eu não tivesse operado nenhum dia, tivesse zero aqui, eu teria que fazer 136,88 por dia de média para aprovar essa conta nesses 40 dias. Como ontem eu não operei, o resultado foi zero financeiro, ele já recalculou ali para R$ 140,38 por dia. Como hoje a gente está fechando com 35,50, ele recalcula. Já aumentou essa quantidade de dias para 143,14. Beleza? Acho que deu para ficar entendido aí, né? Por exemplo, se a gente fizer lá 2 R's na segunda-feira, ele já recalcula. Então, como a gente já fez ali 500, né? Então ele já recalculou. Eu tenho que fazer ali, em média 133,50 por dia. Se a gente toma um stop na terça, ele já recalcula novamente. E aqui é só um gráficozinho para acompanhar, beleza? Acho que ficou bem entendido aí. Beleza, galera? Então essa aqui é uma das planilhas, tá? Que eu vou utilizar, que eu já utilizava. E aí, deixa eu pegar a outra planilha aqui, que essa planilha aqui é um controle por trade, tá? Que eu já preenchi. Que tem? Se foi venda ou se foi compra, a data da operação, mês, qual foi o setup, foi fora do meu plano de trade, então ele está fora do plano de trade, stop, o preço do stop, que foi R$ 252, e a saída que foi menos R$ 252, que foi stop. E aqui tem o nosso trade, que também dava R$ 252, se eu não me engano, lá. O nosso gain foi 294, tá dando R$ 42, porque aqui não está calculando o custo. Depois eu vou ajustar ela para calcular o custo, tá? Para ficar igualzinho lá do Profit, beleza? E também dentro da Ion. Dentro da Ion vocês vão ter mais ou menos essas informações aqui também e mais completa, tá? Tem um relatório de performance da Ion lá dentro da plataforma da Ion, que é basicamente o relatório do Profit, só que ele é customizável, tá? Você consegue ter várias informações ali que você não tem pelo Profit, beleza? Mas isso aqui é para a gente construir histórico, tá? Dessa conta da Ion, tá? Aí aqui ela vai me trazer a quantidade de operações, operações vencedoras, operações perdedoras, break-even, o nosso risco por trade inicial, então ele vai calcular aqui o payoff, o nosso R acumulado, de acordo com esse R inicial, se eu aumentar ou diminuir o R conforme o desempenho, né? Então ele pode mudar, mas o nosso R inicial é R$ 250 por trade. A média de operações vencedoras, média de operações perdedoras, média de stops, tá? É, o percentual de operações vencedoras, operações loss e break-even, beleza? E aqui tem a quantidade de trades por estratégia, tá? São os nomes que eu uso para as minhas estratégias. Eu estou operando basicamente 4 tipos de entrada, tá? Então aqui ele vai me dar o resultado por estratégia. E aqui ele me dá uma sequência de gain e loss. Qual foi a maior sequência de gain e de loss? Essas informações eu tenho todas nas minhas planilhas de backtest também, de cada estratégia separada, tá, galera? Aí essa aqui vai ser uma planilha unificada conforme a gente for realizando os trades. Beleza? Galera, acho que basicamente é isso aí, tá? Agradeço aí, peço para vocês deixarem um like, deixarem um comentário, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, agora que a gente vai voltar a postar os trades aí,
beleza? Desejo a todos um ótimo final de semana. Provavelmente eu esqueci de falar alguma coisa que eu queria falar, eu sempre esqueço, mas fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana, tá? E quem quiser, link daí, ó, o próprio tá aí no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo, beleza? Fiquem todos com Deus e fiquem aí agora com a